Tudo bem, Mamute? Tudo ótimo, Cris Arruda. E você? Long time no see, né? Long time no see. Apesar de ter um podcast agora recente. Vai saber, né? Porque, tipo, quando entra no vórtex da gravação entre ela e a edição, tempo não tudo pode acontecer. Então tem que parar de falar, né? De que, tipo, tempo atrás, seja lá o que for. Eu acho que todo episódio tem que ser atemporal. Cínico, niilista com tudo e aí, né? A gente não faz nada. Então, é um balanço aí que a gente tem que encontrar. Parece... o velho barreiro. Chama o velho. Mas, olha, esse assunto de hoje, eu quero conversar com você há um tempo já, porque eu tenho a impressão que você é uma pessoa boa para conversar sobre isso e coincidiu de você ser o co-host desse podcast. Olha que coisa boa. Aí foi bom. Puta coincidência boa, né? Parece então que eu sou bom pra falar disso e por acaso... eu acho que faz sentido. Deu um match aí. Uhum. Então eu fiquei empolgado quando eu percebi isso e falei, putz, a gente tem que falar sobre isso. E é engraçado porque quando você falou desse tema, eu falei, cara, vai ser muito legal falar com o Cris disso, porque eu acho que ele é um cara muito bom pra falar disso. E a coincidência mais louca é que você é o host e o programa também. Tipo, olha só. Qual a chance? Então tá bom, a gente vai falar hoje sobre projetos paralelos. Tá bom, né? Vamos nessa. Não é universo paralelo. Não é universo paralelo, isso é outro tá dia. Bom. E eu queria começar até com a definição para ver se você concorda comigo, assim. Porque quando eu penso em projeto paralelo, eu penso que é alguma coisa entre o bico e o hobby. Gostei. Sabe? Gostei muito dessa definição. Porque ele não é completamente pro lazer, né? Ele não é um negócio que você fala, não, isso aqui eu não quero fazer nada com ele. Você tem uma vontade que aquilo... Tem alguma entrega sempre, vire de alguma coisa, forma, né? Tipo, vira uma coisa maior, sabe? Ou que vira mais pessoas conheçam, que dê dinheiro, seja lá o que for. Mas também não é um trabalho em si, não é... Porque o bico, né, é aquela coisa que você faz para ganhar um troco extra. Perfeito, né? Perfeito. Em inglês eles têm as palavras também, side hustle, que eu acho uma palavra legal, assim, um termo legal. Mas para mim o projeto paralelo é meio que isso, assim. Então é um negócio que junta atividade profissional com interesse pessoal. Tem esse lance. Você acha que quando você pensa em projeto paralelo, você pensa isso também? Cara, eu acho que sim. E eu vou te falar que eu acho que isso talvez bata com uma coisa que eu já até contei aqui uma vez. E aí você fala o que você acha. Não sei se você lembra que eu falei, quando eu fiz a minha organização de pastas lá, quando eu tive primeira vez um computador, eu dividi entre pessoal, tipo a raiz, né? Tipo arquivos pessoais, jobs e trampos. Os jobs eram os jobs de assistência e direção, os jobs que eu fazia do trabalho, porque eram jobs. E os trampos era o site do cronista, e eu acho que era exatamente isso, assim. E eu falava que a minha meta de vida era não ter mais jobs e só ter trampos. Acho que é até esse upgrade aí, né, de às vezes você... transformar projetos paralelos em coisas principais. Mas porque em 99 se usava trampos, né? Por isso só que é importante dizer. Assim. Sim. Ainda usa. Tem um site de procurar trabalho aí que é o trampos.co, alguma coisa assim. Eu tava com medo de estar. Acho que ainda é válido. Acho que não que você vai soar descolado quando você falar isso ou alguma coisa assim. Mas eu acho que tá válido. Você não tá falando seria... Tipo, bico talvez não se use mais. Acho que eu uso fazer um bico, acho que rola. Não sei se bico faz, assim. Mas, sim. Então é isso aí. Eu queria falar de importância e valor de projetos paralelos. Porque eu sou uma pessoa que, basicamente, muitas vezes na vida eu só tive projetos paralelos. Eu não tinha um principal, né? Eu não tenho nem de perto uma vida profissional clássica. Então, muitas vezes eu estava fazendo essas coisas. O que às vezes dificultava, porque quando todos os projetos paralelos, meio que nenhum é paralelo, né? Tipo, é paralelo ao quê, se não tem um principal, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, era uma coisa que eu não podia evitar. Eu tinha que fazer, eu tinha ideias. É um negócio que eu ouço muito sobre, mas não necessariamente eu tenho muitos amigos que fazem esse tipo de coisa, assim.
quando eu ouço podcast, essas coisas gringas, parece que todo mundo tem um projeto paralelo, sabe? Você sempre conhece o cara que trabalha, sei lá, na Nike, mas ele tem também um blog que ele fala sobre cores e não sei o que, sabe? Sim, tem essas coisas. E aqui não necessariamente eu conheço tanta gente que tem. Mas eu sei que você é uma pessoa que, tipo, acho que quase sempre você teve, né, projetos paralelos, assim, Acho que eu tentei ter sempre, né? Não é que eu teve, sempre consegui eu levar, acho que né? não necessariamente chegavam em algum sim. lugar específico, mas sempre teve, né? Tipo, a gente, começando, a gente tinha o Cronistas, né? Tipo, a gente não se conheceu por causa dos cronistas, mas nossa turma era esse blog que a gente escrevia crônicas. E era bem isso, né? Porque nunca ninguém estava tentando ser escritor, mas ao mesmo tempo a gente escreveu um livro, né? Tipo, e tinha um interesse maior do que só escrever umas bobagens Exato, na internet. não era Você um falou, blog. a gente queria que fosse lido, tinha esse pouquinho de, não digo profissional, mas de pragmatismo, né? Tinha uma razão de a gente estar publicando toda semana e tal. E cuidado também, a gente se preocupava exato. no site ser bom, em ter coisas novas, a gente tinha que ter festas em que as pessoas que conheciam iam, então tinha essa ideia, assim, né? Tinha esse ar, assim. Era a definição, acho que clássica, né, de projeto paralelo mesmo, assim, exato. Né? Tipo... E pra gente é normal, e pra mim é natural, mas eu queria saber pra você quanto é importante ter esses projetos paralelos, né? E até você pode exemplificar alguns que você teve ou que você tem. Pra você que tem mais um trabalho formal e que possa precisar disso ou se valer disso pra alguma coisa. Cara, pra mim, e eu acho que tem muito a ver com você, eu também queria depois devolver um pouquinho diferente a pergunta, mas porque pra mim tem muito uma questão de liberdade, né? Uhum. Eu acho que a grande diferença pra mim, e acho que a necessidade de ter um projeto paralelo, é poder fazer a coisa 100% do jeito que você acredita. Sim, ser dono da porra toda. Mesmo que seja tipo isso, pra 12 pessoas. Uhum. Né, assim, já que você tá gastando, no meu caso que tem um trabalho que ocupa muito, né, eu sempre me deixei sugar, digamos, pelo trabalho, né, principal, a ponto de consumir boa parte da minha vida e do meu tempo. E esse, assim, embora dentro dele eu tente fazer as coisas do jeito que eu quero e tal, tudo, eu nunca sou dono de tudo, das decisões. Uhum. Tem que fazer um monte de compromises, né? Não sei como é que se fala isso em português. Eu sempre esqueço. De trocas, um monte de trocas, de escolhas e tal. Pra mim, acho que tem isso. Sempre tenho a vontade de fazer as coisas que eu acho que eu poderia fazer do jeito que eu acho que é legal mesmo sabendo que não é o melhor jeito, às vezes, né? E aí foi isso. Eu acho que o Cronistas foi o primeiro grande desses, né? Aí teve a ascensão, digamos, do Cronistas, que deu muito certo, né? Porque a gente só fazia do jeito que a gente acreditava. E funcionou muito no começo da internet, né? O site ele foi um blog grande, porque era dos primeiros blogs. Era enorme, sim. Depois teve o Gourmet, né? Do X-Salada. Sim, que era que você e a Marge falavam sobre X-Saladas. É, Faziam reviews. Que é outra coisa, né? Que hoje é a coisa mais comum do mundo, mas não era uma coisa que todo mundo fazia na época, né? Não, era... E era muito diferente, porque a gente tinha essa ironia, né? A linguagem que a gente usava era muito aparentemente técnica, sim, né? O tipo approach. de barista, né? De enólogo. E essa ironia ainda não se tinha tanto... Assim, esse humor da internet, né? Que Sim. veio, acho que da ECA, do nosso tipo de humor. Não era um humor ainda tão... Acho que assim, comum, né? Sim. E isso fez dar muito certo na época também. E a gente, tipo, não levou em frente porque queriam que profissionalizasse, Sim. né? Restaurantes, marcas de comida ofereciam patrocínio e tal. E a gente fazia 100% pela piada. Sim. Né? Assim, era uma delícia ver as pessoas levando a sério justamente porque a gente tava fazendo brincando. Mas ao mesmo tempo, você fala que é 100% pela piada, mas ao mesmo tempo... Esses reviews realmente entregavam uma opinião de valor sobre o que vocês faziam. Ele virou um guia de verdade para as pessoas. O jeito que vocês faziam era debochado e tal, mas se alguém
lesse um review do Gourmet, você conseguia entender se aquele lanche... O que ele tinha, o né? que ele tinha de ele bom, entregava. seria combinar com o seu gosto ou não. Então, tipo, era debochado, mas tinha valor sério, tinha um valor mesmo, sabe? Mas acho que. Mas esse valor era muito assim. É porque a gente levava isso a sério, apesar do deboche. Uhum. Né? Assim, a gente gostava muito, a gente era apaixonado mesmo por salada. E a gente sabia que levar isso a sério seria engraçado. Uhum. Mas quanto mais a sério a gente levasse, ia ser melhor pra piada. Sim. E a gente podia fazer do nosso jeito. Sim. Né? Assim. Então, acho que foi isso, assim. Aí teve lá o flerte com o stand-up, que foi uma época, né, que eu dediquei um pouquinho como projeto, mas não sei. E depois, eu não lembro, assim, até o FAQ... Eu acho que você teve... também projetos de literatura também, né? O Tragedinhas, né? Teve o Tragedinhas também, que foi totalmente esperado no Pequenas Grandes Maldições. E teve, o Posso Entrar na Sua Vida, que também foi um projeto que você desenvolveu. Um livro, né? Exato. Né? Certo coisa. Então, o Agridoce também, né? Agora eu lembrei. Então, Agridoce também era um site que a gente escrevia crônicas mais relacionadas a relacionamento. Né? Mas eu acho que todos eles tinham essa coisa dessa história de, assim, eu vou fazer só o que eu acho que é legal porque eu acho que é legal. Tipo, eu não quero... Não é que eu não quero agradar, lógico que você quer agradar. Mas, assim, eu não vou, admitir mudanças porque acham que vai ser melhor, sabe? Assim. Eu tenho um negócio que eu sempre falo aqui com a esposa, que às vezes ela fala, putz, só tem problema, eu não consigo fazer meu trabalho, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu falo pra ela, o problema é o trabalho, sabe? Esse é o trabalho, sabe? É que nem pra você, tipo, criar alguma coisa lidando com a frustração é o trabalho, sabe? É verdade. Tipo, e com as restrições, fácil, né? Isso, é fácil, entre aspas, você fazer tudo do seu jeito, mas e acho que aí justamente esse escape de ter que ficar lidando, engolindo essa frustração, que é necessária. Somos adultos, tá tudo vida, certo. Né? Mas o remédio, às vezes até para você não estourar mesmo no trabalho, acaba sendo isso, né? De você poder fazer um negócio completamente seu. Isso principalmente para pessoas criativas, mas eu tenho a teoria de que todo mundo é razoavelmente criativo. Cada vez mais eu acredito nisso também. Então, mesmo que você trabalhe com contabilidade, você vai ter, às vezes, uma veia criativa de alguma coisa, de cozinhar, de seja lá o que for. Madeira, assim, né? Ou um instrumento musical, né? Sei lá. Mas, e aí eu acho que isso faz você conseguir viver melhor no job, aí, no dia a dia, né? Mas então, aí eu ia perguntar pra você, na verdade, que é... Porque você falou isso, né? Que às vezes tem épocas que você não tem, digamos, o trabalho principal. E eu, de certa forma, muitas vezes... inveja branca, né? Mas eu invejo muito, assim, a sua postura. Porque você... o que eu acho mais legal dessa história e da questão do trabalho paralelo é porque, no meu caso, o trabalho paralelo me obriga a arranjar espaço na minha vida pra mim. Sim. Né? E você é um cara que eu acho que é um dos que vende mais caro o seu tempo e a sua vida pros outros fazendo isso. E eu acho isso extremamente admirável. E aí eu não consigo ver tanto no sentido que você falou, né? Paralelo ao quê? Tipo assim, você consegue fazer os seus projetos paralelos serem o que faz você tá fazendo as coisas, assim, como você gasta seu tempo. Eu acho que assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu passar um panorama mais realista. Sim, de certa maneira, eu vivo, em muitos momentos, a vida ideal de qualquer pessoa que gosta de criar, etc, né? Porque eu posso fazer essas coisas, tipo o FAQ, não sei o que lá, do jeito que eu quero e tal, não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, quando você não tem o contraponto de você ter o job, essas coisas assim, fica tudo muito solto, assim, sabe? Eu lembro que... Acho que, sei lá, você é bom disso, né? De final de ano, você vive a vida ideal que você gostaria de ter, né? Então, você estuda, você lê, você toca música, essas coisas, e você faz isso o dia inteiro e preenche seu dia. Quando você não tem a obrigação, pelo menos para mim,
às vezes vem uma culpa também quando você tá fazendo uma coisa. Você deveria estar fazendo outra coisa. Então, basicamente quando eu posso, quando eu tô só com projetos paralelos, significa que eu tô sem trabalho. E aí, quando eu tô sem trabalho, o tempo todo é tipo, você precisa arrumar um trabalho porque vai faltar dinheiro, sabe? Sim. Eu tenho rendas herdadas, assim, então o básico eu consigo pagar, mas falta se eu não tô, se não tem entrada. E aí, por mais que você possa fazer o que você quer, quando você vai fazer, você sente esse peso de que, tipo, você deveria estar fazendo outra coisa. Que coisa? Sei lá. E mesmo que, às vezes, você investir mais ainda nesse projeto paralelo, seja melhor e gere coisas boas também, que possa gerar coisas que vão te dar dinheiro e virar uma coisa maior, etc. Então tem esse problema, assim. É bom, mas não é ideal porque minha cabeça não é perfeita, minha cabeça é quebrada. É isso que eu ia falar. Como a maioria das pessoas, né? Então tem isso. Então eu acabo perdendo um pouco do valor do projeto paralelo. Mas também tem épocas que tá ótimo. Tem épocas que eu consigo estar só nos projetos paralelos e falar, putz, eu vou me dar o máximo disso aqui e aí tentar se aplicar como você se aplicaria pro principal, pro job, né, normal, para que você tenha a mesma saída de produção, que você consiga produzir tanto quanto você faz no seu trabalho. E o que para você, tipo, te motiva a começar um projeto paralelo? Geralmente uma ideia que não para de me encher o saco. Tipo, geralmente é isso. Eu tenho muitas ideias. Não tô falando nem de perto que são todas boas, mas eu tenho muitas ideias e eu tenho um defeito gigantesco que é achar que tudo que eu gosto eu devo fazer. Sabe? Então, se eu gosto de, sei lá, música com sintetizador dos anos 80, eu fico na minha cabeça, eu devia tentar fazer isso, sabe? E aí é um problema, porque, tipo, não dá pra você fazer tudo, sabe? Não dá pra eu escrever música synthwave e fazer podcast e fazer um vídeo e fazer... Não tem como. E é difícil, assim. Eu realmente, às vezes, eu começo a me interessar por alguma coisa e eu acho que eu tenho que fazer nesse nível projeto paralelo. É difícil eu ter hobby, sabe? Entendi. Eu não consigo enquerar as maioria das coisas só como um hobby. Eu tenho que produzir alguma coisa com aquilo. Não só, tipo, fazer por fazer. Tipo aquela coisa, marcenaria. Sabe? Eu gosto de marcenaria. Não, na minha cabeça eu tenho que produzir, eu sei lá, ou fazer coisas pra casa que valham a pena, e não simplesmente fazer por fazer, sabe? Tipo, como é um hobby natural, assim. Aí é o que eu vejo essa diferença, assim. Eu acho que você tem, às vezes, que segurar as pontas e não transformar num projeto um hobby, sabe? Tipo, o hobby tem que, às vezes, continuar sendo um hobby e eu não tenho tanto isso. Você tem mais fácil, né, a distinção de hobby e projeto paralelo, vai? Eu acho que talvez sim. Talvez nesse caminho o que eu mais penso é o skate, né? Que por uma época eu me dediquei muito, né? Sim. Bem como hobby. Mas eu tinha certeza que eu era muito ruim e que eu nunca ia fazer nada com aquilo. Né? Era só por uma satisfação pessoal. Sim. Pura e simples. Mas comida, por exemplo, você consegue... Sim. É um negócio que você é bom, você só tem melhorado, mas você não planeja fazer nada com isso. Né? Não, definitivamente não. Mas você poderia, né? Sim. Tipo, como se você não tivesse mais o que fazer, né? Você já tem coisa. Mas você poderia, mas isso não chega a passar na sua cabeça, né? Em fazer alguma coisa com isso. Em, sei lá, né? Em pensar em fazer, sei lá, postar na internet, ou seja lá o que for, né? Coisas que as pessoas fazem. É isso que às vezes eu tenho e que é ruim, que é pensar sempre, tipo, como eu poderia fazer isso, sabe? Tipo, criar um projeto de alguma maneira que possa usar isso, sabe? Tipo, e não simplesmente fazer e relaxar, sabe? Tipo, sei. E boa, assim. Então aí que eu acho que assim que pode ser negativo o projeto, assim, mas não... Estragar o hobby, de certa forma, é isso? Ele acaba estragando o hobby, você acha? E eu acho que você acaba não tendo esses... Se você vai estragando todos os seus hobbies, você acaba não tendo isso na sua vida, que é importante pra caramba, sabe? Que é fazer um negócio só pelo prazer de fazer. E que não chega a ser... E não é videogame, sabe? Videogame não é, tipo... Não é passar o tempo, né? É um negócio de você... Um ofício, seja lá qual for o ofício, sabe? Tipo, de você fazer, assim, mesmo escrever. Eu escrevo muito poucos pra mim mesmo, sabe?
Eu vejo que tem muitos escritores, coisas que escreve pra si muito, sabe? Escreve sempre, todo dia, diário, essas coisas. E eu raramente escrevo, eu sempre escrevo pensando em compartilhar isso em algum lugar. Então também não chega a ser um hobby, sabe? Tipo, acho que acho que é o único problema, assim, que eu tenho é de ficar querendo transformar tudo em projeto. E outra, escolher os seus projetos, sabe? Não fazer 800 ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir levar nada em frente. Mas uma outra coisa que eu pensei de legal de projeto paralelo também é o lance de dividir, de não deixar tudo na mão de uma carreira só, vamos dizer assim. Por mais que às vezes o seu projeto paralelo não te dê dinheiro ou qualquer coisa assim, parece que é um seguro, sabe, de você poder ter uma outra área que você pode se meter caso alguma coisa dê errado. Se der tudo errado, você tem uma opção, né? Você já tem uma atividade que você tem uma certa disciplina, estudou e que você pode buscar. Eu fico pensando, até hoje em dia, nesse negócio da pandemia, tudo, que certas áreas vão morrer, sabe? Tipo, certas áreas não vão para lugar nenhum. Qualquer coisa que era muito dependente de público, essas coisas, né? Ao vivo, não sei o que lá. Então, uma pessoa que só trabalhou com isso, que nunca fez nada, vai ser muito mais difícil para ela agora se adaptar para fazer outra coisa. E se você tiver um projeto paralelo que já não seja na mesma área, que geralmente é isso, né? É uma coisa um pouquinho de distância do seu trabalho normal, é um caminho, sabe? Parece que é um mini seguro. Eu não sei o quanto eficaz seria, mas eu acho que já seria um bom começo para você tentar alguma outra coisa até você chegar no seu novo destino, na sua nova carreira, sei lá. É bem interessante. Engraçado porque, né, eu ando nos últimos anos viajando muito e eu tô tendo vários amigos estrangeiros, né? E aí é uma sensação que eu tenho, eu queria até ver o que você acha, assim, que isso tem muito a ver com essa história, né, sei lá, a gente vive num país que eu sempre falo, né, que se você der errado, custa muito caro, né? Sim. Aqui, no Brasil, né? É difícil começar alguma coisa de novo, ou é difícil, e você se enterra. E você viver, digamos, só com o básico, digamos, chega a esbarrar na dignidade, né? Assim, né? Você ter que viver, sei lá, 3 horas de ônibus pra ir, pra voltar todo dia, né? Sei lá, não ter segurança, enfim, né? E eu vejo que nem... Eu cheguei a comentar, acho que uma vez, né, com você, um brother meu holandês. Primeiro assim, né? Todo cara europeu que você conhece, assim, ele sempre fez algum trabalho, tipo, que você nunca fala, não é possível, tipo... Então, sei lá, o cara que criou o maior festival de VR na Europa, que é um cara, tipo, que só vive com uns puta terno cortado, com colete, uns cachecol. O cara é o cara mais estiloso que eu conheço. Tipo, ele era rapper. Tipo, loiro de 2,30 m, sabe? Sim. Assim, tipo, assim... Aí o outro cara que é o curador do Festival de Veneza, de VR, tipo, ele era dançarino em cruzeiros. Sabe? Assim, tipo... Eu falo, a gente não consegue ter esses trabalhos, tipo, diferentes aqui no Brasil. Eu acho que, a gente não tem o tempo, né? Tipo, dá a impressão que você não pode ficar fazendo isso antes, sabe? Enrolando antes de entrar na carreira. Do trabalho que você vai passar fome. Sim. Né? E 2, aqui não é aceito, né? Tipo... É feio, né? Fazer essas coisas, sabe? Tipo, quão normal é para um americano ter trabalhado num McDonald's, num café, alguma coisa aqui. Quantas pessoas a gente conhece? Exato. A gente... Sim, classe média alta. Que trabalham num café, sabe? Tem esse preconceito. E eu acho ruim, até justamente por um outro ponto que eu acho que é legal do Projeto Paralelo, que é o enriquecimento da sua carreira principal. Sim, sempre vai te trazer uma visão nova, uma outra perspectiva e tal, que vai te acrescentar, né? Sim, sem dúvida. E então é mais um motivo para ter projeto paralelo e mais um motivo para você testar uma nova carreira e provar, porque às vezes essas coisas acabam se juntando e sai uma coisa nova, né, disso. Eu não esqueço eu até falei quando eu exemplo de uma pessoa da Nike, tem uma mulher que eu vi um podcast e ela era designer normal, assim, designer gráfica, acho. E a side hustle dela era pintar unhas.
tipo, mas, tipo, de jeitos diferentes, sabe? Tipo, Sei. desenhos, coisas assim. E aí a história dela é que quando ela foi fazer a entrevista pra Nike, que ela viu a posição, não sei o que lá, ela falou tudo que ela tinha feito, a parte de designer, tudo, e tipo, o entrevistador não tava, sabe, engajado ali nela. Até que ela falou do negócio das unhas, porque ela meio que não tinha muito mais o que falar. Ela falou do negócio das unhas, e aí o olho do cara brilhou, porque justamente ela trabalha com tênis mesmo, esses tênis hoje em dia, sneakers legais, assim. Sim. E o trabalho era uma, tipo, color expert, sabe? Era uma pessoa que tivesse experiência em cores. E o trabalho dela nas unhas era exatamente isso. O que ela trabalhava todos os dias no side hustle dela era o lance das cores. E foi isso que deu o trabalho pra ela. Ela não tinha a menor ideia que isso Era o que que ia juntar e hoje ela trabalhar e ser fodona na Nike. Mas rolou, então eu acho que o Projeto Paralelo é mais uma maneira de você se enriquecer de uma maneira legal, né, divertida, porque você vai fazer do seu jeito, quando você quiser, como você quiser. Quem sabe você consegue ganhar um dinheiro a mais, dependendo do trabalho que você tiver, e ainda pode te levar para um outro lugar mais interessante, assim como, ainda que tenha sido tudo dentro do mesmo trabalho, o que aconteceu para você, sabe, de você usar o óculos como uma ferramenta num trabalho normal e isso te levar pro VR que é hoje sua vida, né? Sim, tipo, sim. Começou como uma ferramenta só. Sim. Né? Tipo, e aí virou... E uma coisa que você tava falando isso dela e eu comecei a pensar nas coisas, né, que a gente já fez de processo paralelo. Acho que tem uma coisa que é interessante, que eu venho pesquisando e estudando de formas diferentes, mas a sensação pra mim sobre arte, né, o que é arte, tem muita definição, né? Sim. Tipo, muitas. Mas tem muito o que não é arte. Exato. E uma hoje que cada vez mais me parece fazer sentido é que é tudo aquilo que uma pessoa faz e só ela podia ter feito. Quando você percebe que aquilo é feito por uma pessoa que só ela podia ter feito, Sim. é o que vão dar valor, né? Enfim. E aí eu, por exemplo, sei lá, diferencia um artista plástico, tipo, genial de um artista da artesania de Durepox da Praça da República, que, tipo, qualquer lugar fazem igual aquilo, né? Aí eu fico... Falam que você tem que ter um monopólio do que você faz. Boa. Tipo, o que você faz só você pode fazer. Você tá vendendo o seu, nunca você vai ter que ficar brigando com alguém. Não comoditiza, né? Se querem o que você faz, tem que pagar você, né? E aí é meio, tipo, a sensação que eu tenho é que projeto paralelo sempre tem a ver com se expressar, né? Sim. E aí, quando você consegue se expressar de uma maneira que toca outras pessoas, isso ganha valor. E aí vira isso que você tá falando, né? Tipo, porque em geral o trabalho principal, 99,9% das vezes, alguém pode fazer o que você tá fazendo, né? Você é substituível, né? Sim. Mesmo porque você é uma peça, né? Exato. Né? Tipo, você não é o todo. Exatamente. Então, é engraçado, né? Acho que tem a ver, acho que um pouco com essa necessidade. Que seja marcenaria, né? Mas sei lá, um cara bom de marcenaria, que nem a gente fica vendo lá os vídeos do cara que faz bola de marcenaria, você começa a virar uma coisa que você fala, caramba, né? Tipo, esse cara faz algo especial, né? Sim, que pode ser aplicado em 1 milhão de coisas, né? Que não bolas de marcenaria, né? Exato. Tipo, essa é a graça, assim. E tem um lance que você falou e que acho que complementa também. Eu acho que essas coisas de projetos paralelos têm um valor tão grande pela honestidade delas, sabe? Geralmente, tipo, é um negócio muito real, sabe? Como você não tá abrindo mão de nada e tá fazendo realmente o que você quer, é 100% honesto, é uma coisa que sai de você real e, putz, nada tem mais engajamento e as pessoas gostam mais e se interessam que isso, né? Uma pessoa sendo real, honesta, que é muito difícil você ser num projeto maior, um projeto que envolve outras pessoas. Eu tava até conversando esses dias com um amigo, um novo amigo que chama Fed, que trabalha com tecnologia e ele ama mágica e cinema. E eu já estudei mágica, né? E não faço mais, mas gosto muito ainda. E vim do cinema e trabalho agora com tecnologia, né? E aí a gente fez uma live falando dessa junção dessas 3 áreas, né? E aí ele fez questão de se classificar como um profissional da tecnologia e um amador do cinema e da mágica.
Uhum. E o amador com todos os sentidos do termo, né? Sim. Assim, e ele faz um projeto paralelo de mágica, ele tem para crianças carentes e tal, né? Assim, e aí eu fiquei pensando muito nesse... Eu nunca tinha parado tanto para pensar no termo amador, pensando, né, como alguém que é meio, tipo, licença poética total, mas como alguém que ama algo, né? E Sim. é isso, acho que não dá pra é impossível alguém fazer um projeto paralelo de algo que não ama, né? Exato, porque, tipo, mas é bem isso. A palavra pode ser meio ridículo falar isso, mas é isso. Não existe um amador que faz uma coisa porque ele não queira, né? Tipo, ele faz aquilo porque ele quer, porque ele gosta, sabe? Exato. Sempre. Senão ele não é um amador. Exato, né? É um odiador, né? Exato. Um obrigador, um escravo, talvez, no caso. Então, é sempre interessante isso, porque por mais que a pessoa seja ruim, ver ela fazendo e se dedicando é legal. Né? Exato, tipo, exato. Porque ela se importa, né? Tipo, é muito mais legal do que, sei lá, um cozinheiro de prisão, sabe? É melhor você ver um amador ruim na cozinha do que um profissional na prisão, sabe? Tipo, o cara tá só executando ali, não tem graça. Por mais que ele faça comida melhor. Agora, o amador, não. Você vê a vontade, né? Tinha um negócio que eu sempre falava também que eu gostava, que tem a ver com isso. Não exatamente, mas eu adorava ver... Eu sempre fui do mundo de carro, dessas coisas. E eu adorava ver carro vagabundo com adesivo de carro foda, vai? Ou um Gol com símbolo da Audi, sabe? Coisas assim. Porque você vê que aquele cara ama aquilo, sabe? Sei. Ele não tem o dinheiro, às vezes não tem conhecimento, mas o cara ama. E aí o máximo de expressão que ele pode fazer Que legal. do que ele gosta é isso. Você meteu um adesivo tipo, da Ferrari no Uno velho dele, seja lá o que for, sabe? É um negócio de tipo... não importa que isso aqui tudo não funciona, não seja rápido, seja lá o que for. O que importa é o quanto eu gosto disso, sabe? Sim, tipo, e com certeza o momento dele colar aquele adesivo foi muito especial na vida dele, né? Sim, sim, né? É muito legal. Muito. É o mesmo escapamento barulhento, sabe? Perdoa isso quando você ouvir uma próxima pessoa com um escapamento barulhento. Ela tem um escapamento barulhento não é porque ela acha bonito aquilo. É porque, tipo, aquilo remete aos carros incríveis, à Fórmula 1, seja lá o que for. E o cara se sente um pouco participante disso quando ele acelera o carro dele com escapamento barulhento, né? Então, acho que é muito parecido com esse lance do amador, sabe? Tipo, às vezes pode até parecer ridículo, ou ser ruim, ou ser chato, mas é puro e de verdade, sabe? Sim, total. Não, é muito legal isso mesmo. Tem essa coisa, né, da beleza de ver alguém fazendo alguma coisa se importando muito com aquilo, né? Isso sempre vai ser bonito. Já que a gente falou disso, hoje em dia, além do FAQ, o outro projeto paralelo que eu tenho são as Pequenas Grandes Maldições, caso você não conheça. Fala delas direito, que é muito legal. Pequenas Grandes Maldições são, tipo, aquelas maldições que acontecem na sua vida que são minúsculas, mas que tem um impacto razoável, sabe? De você ficar puto, assim. Lembro que uma das primeiras era o genérico pisar no Lego, sabe? Tipo, você... Sim. Não é uma desgraça na sua vida, mas, tipo, é um negócio que atrapalha bastante, incomoda, né? Tipo, né? Pisar de meia na água, sabe? Sim. São essas pequenas desgraças, sabe? Sim. Que você sente. Sim. E aí o tom é, tipo, que você... sinta isso. Então, essa é a maldição que você pode lançar para as outras pessoas. E eu faço há, sei lá, quantos anos? 10 anos? Né? Menos, sei lá. Mas hoje em dia a periodicidade é menor, porque a maioria das maldições que eu já pensei eu já fiz, já publiquei. Mas ainda publico no Instagram e vou deixar o show notes aqui para vocês verem. Você tá com Tragedinha separou, e as outras coisas que você tá fazendo são mais suas, né? Tipo, que... mais hobby. Você tem participado e também você tem participado de concursos também, de textos, essas coisas, né? Eu fiz um texto para um concurso de crônica, comecei a escrever um outro, mas é bem pontual, assim, esforços pontuais, né? Acho que Também por causa de momento, né? Você não é um momento que você tá conseguindo dedicar muito tempo pra nada, né? E você tem aqui, obviamente, o FAQ também, né? Então, tem o FAQ que às vezes a gente consegue organizar pra ter mais vezes, mas sim, acho que o FAQ é o principal dos paralelos.
E tem essa coisa, né, do que a gente tava falando desde que começou a quarentena também, de estar fazendo questão de ocupar o tempo cuidando da vida, né? Tipo, Sim, aí sim. que isso São projetos, né? é um projeto. Melhorar na cozinha é um projeto, melhorar lavar roupa é um projeto. Mas eu acho que no final é bem hippie, é nanaueira, isso que eu vou falar, mas é tipo de ser mais feliz mesmo, assim, né? Quando você está fazendo coisas concretas, você tá mais ali no momento e se acaba ficando mais equilibrado, sabe? Assim, tipo... Mindfulness, cara. Mindfulness. Eu nunca fui atrás muito disso, porque eu sempre acho que é meio balela, assim. Então, mas, Não, é legal ouvir, é legal. Tá bom, eu vou pesquisar. Pesquisa, Boa. Três, dois, um. Eu achei que ia dar pau no recording, porque sempre dá, né? A primeira vez. Sim. Não deu. Sim. Eu tinha testado. Aê! Muito bem. Parabéns. Parabéns, 3, 2, 1. QuickTime. Parabéns, QuickTime. Beijo.